O que podemos falar a respeito do pecado? O pecado é o efeito do desejo carnal satisfeito e, como também, a causa da existência da morte. O pecado age como efeito e causa, causa e efeito. No entanto, o que mais dá para falar? O ser humano nasce com pecado? Não. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Nesse caso, nós não nascemos com pecado, mas é possível nascer do pecado? Sim. Esse certamente é o caso, quando alguém acaba por ser concebido como fruto da fornicação ou do adultério. Então, é possível sim nascer do pecado, mas não com o pecado. Assim como foi dito em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nós não podemos nos responsabilizar pelo pecado do nosso pai ou da nossa mãe, ou de ambos. É por isso que não existe esse tal pecado original. Mas o que sim pode acontecer é recebermos alguns tipos de consequências secundárias do pecado, provocado por outros. Por exemplo, imagine duas pessoas, chamaremos elas de pessoa 1 e pessoa 2. A pessoa 1 desviveu a pessoa 2. A pessoa 1 cometeu o pecado de desvivamento. Assim, é a pessoa 1 que será o responsável pelo pecado. Por outro lado, quem sofrerá as consequências do pecado de desvivamento? A resposta é tanto a pessoa 1 quanto a pessoa 2. Como assim? A pessoa 1 terá, no mínimo, dois tipos de consequências. Uma consequência terrena, ir para o presídio, e uma consequência espiritual, ir para o inferno. Enquanto isso, a pessoa 2 não irá para o inferno, pois somente o responsável pagará o pecado com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, apenas o responsável pelo pecado irá para o inferno, mas o tipo de consequência que receberá a vítima do desvivamento será a morte física e não a morte espiritual. Certamente, ao pecarem, Adão e Eva tiveram como consequência a morte espiritual. Entre mentes, a morte espiritual não foi a única consequência do pecado provocado por eles. A degradação da natureza. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A degradação do humano. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Em resumo, por um lado, individualmente, cada um de nós será responsabilizado pelo pecado que fizer, e a consequência dessa responsabilidade é ir ao inferno. Por outro lado, embora nós não herdermos a responsabilidade do pecado, nós sofremos as consequências secundárias do pecado de Adão e Eva, a degradação da natureza e a degradação do nosso corpo. Hipoteticamente falando, se Adão e Eva não tivessem pecado e nenhum dos seus filhos tivessem pecado, assim como o resto dos seres humanos, então não haveria nenhum tipo de degradação. Tudo continuaria sendo
Bom, que Deus continue nos abençoando.